pedir quem puder abrir as câmeras. Gostaria, em nome do secretário Renato Nalini, de dar as boas-vindas aí a todos. Hoje ele está numa agenda externa, não vai conseguir participar, mas vamos dar andamento. Graças a Deus, aumentou um pouco a umidade, né? Não está tão baixa, o que facilita a nossa respiração e tudo mais. E a gente tem alguns pontos importantes aqui para trazer, e eu vou chamar a Fabi para. Ah, Fabi, falar você Eu tô consegue? aqui, Tá. consigo. Então, vou já chamar a Fabi para falar um pouquinho sobre a integração entre o PCBU e a Operação Altas Temperaturas. Nós tivemos uma reunião com Direitos Humanos e SMADs na semana passada, e a Fabi vai trazer um pouco como foi essa conversa, até para que vocês avaliem se a gente deve seguir em frente dessa forma ou não. Então, é importante depois ouvir a opinião de todos. Então, por favor, Fabi. Bom dia, pessoal. Tá gravando, Luciano? Precisa colocar aqui pra gravar, né? Acho. É, Esqueci. eu não coloquei. Bom, desculpa aí que eu tô sem câmera. Hoje não deu certo aqui conectar. Mas a gente, como a Luciana falou, a gente teve uma reunião no dia 6 de março com o pessoal de SMAD e Direitos Humanos. E eu achei que eles foram bastante receptivos com a ideia de junção. Eles trouxeram, inclusive, várias ideias de como aprimorar a própria operação altas temperaturas, né? A gente colocou que o nosso grupo acaba sendo muito mais teórico do que prático, então o deles seria uma forma de trazer um pouco mais essa parte prática para dentro do plano e pensar toda a cidade como uma coisa só, né? Eu acho que a ideia, ao longo do tempo, é inclusive trazer outras pastas que também trabalham com esse tema, né, para que seja, que tudo fique de maneira muito integrada, né, porque hoje a gente sabe que tem diversos grupos que trabalham com isso, inclusive acho que a saúde também recebeu um processo recente do pessoal do Verde, né, das mudanças climáticas lá do Verde, que estão inclusive formando um GT sobre calor extremo, né? Então, no momento, a gente vai fazer esse grupo separado, mas acho que a ideia é integrando aos poucos todas essas pautas em um grupo único e, obviamente, cada um trabalhando dentro de sua atribuição, mas que a gente possa, no fim, compilar tudo isso numa reunião geral, né? Sem precisar ficar fazendo várias reuniões separadas e, às vezes, uma pessoa participa de um, não participa de outro, e, às vezes, a gente está fazendo trabalhos muito semelhantes, né? Então, acho que eles se mostraram bastante receptivos nesse primeiro contato, inclusive trouxeram várias ideias sobre cadastramento de idosos, em lares pessoais, treinamento do pessoal, né, capacitação das equipes de abordagem social, tudo dentro da atribuição deles. Também trouxeram a questão de talvez olhar um pouco para dados de mortalidade, né? Que aí acho que integra bastante com o que a gente faz aqui de olhar essa questão mais dos dados, né? E não somente fazer os trabalhos, né? Que são obviamente muito importantes, mas sem ter um controle das informações que estão acontecendo, né? E a gente ficou de marcar uma próxima reunião com eles. Eles vão conversar lá internamente agora com as equipes, né? Com todo mundo que está participando. E a gente ficou de dar pelo menos uns 15 dias para eles conseguirem se organizar lá dentro, para depois a gente voltar para uma nova conversa. E nessa nova conversa, a gente gostaria que todos vocês estivessem presentes também para a gente conversar junto, a possibilidade também de elaboração de uma nova minuta, né, para que sejam integrados. Então, a ideia, né, hoje a gente tem o nosso decreto, tem a portaria deles, a ideia é fazer um documento único, né, para integrar os dois grupos. A gente estava até conversando aqui, Luciana, eu estava conversando com a Angélica, sobre a possibilidade até de, como eles pediram até um tempo, né, se puder talvez esperar mais, trazer eles justamente na nossa próxima data de reunião do PCBU, se não for muito tarde. A gente tinha falado uns 15 dias, mas acho que seria até bom para eles se organizarem mais lá. Então, talvez no próximo grupo a gente já tenha esse andamento deles um pouco mais certinho para a gente poder conversar com o grupo inteiro. Não sei o que vocês acham.
Mas acho que é isso. Eu acho que não tem pressa, né? O que a gente quer é juntar os esforços, é unir esforços e também não ter mais uma reunião, né? Então, assim, eu acho que todo mundo aqui participa do Altas Temperaturas. Não sei se GE, acredito, tenho quase certeza que participa, e o Condec também deve participar, né, Bispo? Sim, Sim? vamos participar todos, né? Todos, é melhor todos participar. Ah, não, mas vocês já participam do Altas Temperaturas, não Sim, participam? de todos, de todos. E aí eu acho que a gente acaba fazendo separado a mesma coisa, né? Então, quanto menos a gente puder fazer de reuniões e mais ações práticas para a prefeitura, para a cidade, para ajudar os paulistanos, melhor, né? Então, a ideia dessa fusão é um pouco isso, é a gente trazer todo o conhecimento técnico, toda essa parte para o altas temperaturas, ajudá-los a pensar no que a gente pode fazer de diferente, porque eles falaram, né? As tendas, elas são uma das coisas do plano de altas temperaturas, né? Mas tem uma série de outras coisas. E aqui, por exemplo, eles precisam de capacitação para as pessoas, e a gente pode ajudar muito aqui pela Seclima nessa parte de capacitação, a própria Angélica, a Fabiana, elas têm trabalhado isso até na pós delas. A Angélica foi representando a prefeitura para Barcelona, onde ela teve contato com outros países, o que eles estão fazendo. Então, assim, elas têm capacidade técnica para ajudar esse pessoal de altas temperaturas, né? Que é uma demanda deles. E aí a gente vai trocando o que cada um pode fazer. Queria ouvir vocês, então assim, eu vou chamando só para facilitar, ouvir vocês com relação a isso, o que vocês acham dessa junção, e aí se vocês puderem também já ir falando, se tem alguma novidade de vocês nesse período aí no último mês, aí a gente já vai falando das duas coisas. Então, vou chamar primeiro o Condec, inspetor Bispo. Então, bom dia a todos, tá? Eu acho que a soma é válida, né? Que todos têm que acompanhar, né? Para falar uma única língua, né? Então, para mim, é justo ter essa reunião, essa junção, né? Não vejo uma outra forma de separar, fazer várias reuniões para falar com as mesmas informações. Para mim, eu estou de acordo aí com essa junção. Tem alguma novidade desse último mês? Não, não, a umidade aumentou, para mim está tranquilo. Então, tá bom. Aí o problema é a chuva, são as chuvas, né? É a natureza. Daqui a pouco, Nazar vai falar alguma coisa. Faz parte. Covisa, Ju. Bom dia, gente. Primeiro, a Magali pediu desculpas, ela não pôde estar hoje, que ela está em reunião externa. A gente já até chegou a comentar um pouquinho sobre isso, né, aqui na divisão, né? Então, só explicar rapidamente, porque a gente faz parte da vigilância em saúde, e a gente tem, né, na saúde tem várias divisões, né? Então, dentro da vigilância em saúde, a gente está na divisão de vigilância em saúde ambiental. E dentro da vigilância em saúde ambiental, eu faço parte, junto com a Renata, do Vigiar, que é voltado para população exposta à poluição atmosférica. Então, no Vigiar, a gente só trata de baixa umidade do ar. A parte de altas temperaturas, o pessoal do Vigidesastres, que também faz aqui parte da divisão, faz algumas ações. As ações deles são voltadas mais para comunicados, até a Magali estava me explicando melhor, mas acho que ela pode, na próxima reunião, explicar um pouquinho mais o que essa outra parte, esse outro programa faz em relação às altas temperaturas. A gente do Vigiar em si não tem uma ação para as altas temperaturas. Então, a gente é mais focado a baixa umidade do ar mesmo. Em relação à saúde, né, com certeza a saúde está em todos esses altas temperaturas, a baixa umidade, as chuvas, mas aí acabam sendo pessoas diferentes, né, as divisões diferentes. Se eu não me engano, e aí realmente como eu não faço, né, parte, não posso estar falando errado, as altas temperaturas, quem participa também não é nem a Magali, é o pessoal de Covisa mesmo, né, o gabinete. Então, não sabemos como seria essa junção nesse aspecto, né? Então, talvez a gente do Vigiar acabasse não tendo muito
o que acrescentar, porque a gente não trabalha com a parte de altas temperaturas. Mas em termos de saúde, sim, a gente está envolvido, né, no final. Mas só, na verdade, Ju, é trazer todo esse conteúdo que tem aqui no PCBU para o altas temperaturas. Então, a participação do Vigiar é muito importante, porque vocês vão trazer subsídios para que a gente possa trabalhar no altas temperaturas. Talvez tenha Uhum. mais gente da saúde envolvida. Pelo De que eu estou outros entendendo, setores. vai envolver mais grupos da saúde. Mas o Vigiar também nesse grupão, onde vai ser PCBU, altas OAT, Aham. baixas temperaturas também, eu acho que é fundamental, porque vocês trazem essa parte que para a gente é importante. Assim, o PCBU ele não deixa de existir, ele só vai estar junto. Grupo maior, né? É um grupo maior, e aí a ideia é que vocês continuem, sim, o grupo do Vigiar continue nesse plano maior, da mesma forma que vocês trazem todas essas informações. Então, por exemplo, a gente está trabalhando o aplicativo, né? E os dados que vocês trazem, assim, eles são fundamentais. Então, para a gente, a ideia não é vocês deixarem de participar, é somar outros Somar. órgãos da própria saúde, entendeu? Ah, certo. Acho que a Fabi levantou a mão, não sei se é sobre isso. Por favor, Fabi. Só concordando com a Luciana, né? Acho que é exatamente essa a ideia, e nesse sentido, acho que seria até legal a gente pensar qual que é o nome, né, do nosso grupo, porque acho que não vai nem poder ser mais para umidade, nem só para temperatura, mas eu acho que é uma junção dessas duas coisas, né? Talvez alguma questão de vento extremo, enfim, de qualidade mesmo do ar, porque a temperatura e a umidade, elas andam muito juntas, né? Por mais que sejam coisas diferentes e o modo de lidar com elas sejam diferentes, quando a temperatura sobe muito, a umidade abaixa e, né, dependendo da época, e não tem jeito mesmo. E vice-versa, né? Então, acho que essas coisas realmente estão muito juntas, não tem como deixar o vigiar de lado, até porque a fonte dos dados, assim, mais interessantes aqui do PCBU foi, inclusive, os dados que vocês trouxeram, né, de doenças respiratórias em crianças. Acho que isso é bem bacana até para a gente saber em que tipo de território priorizar, né, possivelmente para as tendas também. A gente sabe que as tendas, elas inclusive trabalham distribuindo água, eu acho que isso está muito ligado à umidade, elas trabalham com aqueles vaporizadores, né, de umidade, que também está ligado à umidade, então é realmente só reforçando que é para integrar. Obrigada. E só mais uma coisa também que eu estava conversando com a Magali, e aí eu não sei, né? Acho que o pessoal, o Nazário, pode até me corrigir se eu estiver errada, né? Porque a gente tem a nossa maior parte de baixa umidade do ar, ela não acontece no verão, né? Apesar delas parecerem, né? Assim, então, na época de verão, a gente tem realmente momentos em que tá meio seco, mas a gente sempre tem uma chuva mais para o final da tarde, então a gente tem uma umidade boa, né? A baixa umidade que a gente vê aqui, principalmente em São Paulo, ela está mais relacionada ao inverno, né? Então, talvez, o que a gente teve só em 2024 foi que a gente teve, na época do inverno, ondas de calor, e aí foi tudo junto, altas temperaturas com baixa umidade. Mas o que eu vejo aqui que a gente tem aqui em São Paulo, uma baixa umidade, ela é mais no inverno, começo da primavera, né? Então, o que eu achei interessante dessa junção desses temas é porque, em algumas épocas, a gente pode focar em temas mais voltadas para a época que a gente está. Então, por exemplo, agora seria mais voltado às chuvas, né? Chuvas de verão e altas temperaturas. E quando começar o inverno, primavera, a gente vai em baixas temperaturas e baixa umidade do ar, né? Então, eu acho que dá até para fazer isso, pensar em temas voltados com cada época que a gente está vivendo, né? Então era isso. E o outro grupo, ele é altas e baixas temperaturas, né? Ele Então, a já gente fala tem altas, isso, mas ele né? é altas e baixas. Então, Uhum. a ideia é trabalhar isso, sim. Mas é engraçado, a gente pensa logo em baixa umidade e altas temperaturas, né? Isso. Mas Mas você aqui tem no toda a Brasil está razão. muito voltado para essa parte do inverno, né? Mas acho que o Nazário fala melhor sobre esse assunto. Beleza, obrigada. Agora eu vou chamar a Márcia Cossel. Oi, bom dia a todos e todas. Desculpe o pequeno atraso, que eu estava aqui com a reunião com o nosso coordenador. Então, para dizer que eu sou a favor também da unificação, porque assim a gente fala, porque na verdade os temas se cruzam, né?
E lá na escola, isso é uma. Aí diz, ah, não, porque isso aqui é um assunto, isso aqui é de um grupo, isso aqui é de outro grupo. Então, se a gente junta, facilita o nosso trabalho aqui, porque também a gente tem a nossa parceria com a saúde, né? Pelo programa Saúde na Escola. Então, vira e volta, a gente está se cruzando, né, Juliana? Então, a gente está desenvolvendo a ação com o pessoal do PAVES, tá? Que é dos ambientes verdes saudáveis, que estão numa ação intensa com as escolas, estão agora no planejamento, para vocês terem uma ideia, e já temos o piloto no Ipiranga, na DRE Ipiranga, onde a escola já se uniu com o pessoal do PAVES e da UBS do território para fazer, né, um trabalho integrado lá na ponta. Então, a gente é favorável, sim, mesmo porque eu acho que a gente tem que querendo ou não, a gente acaba otimizando o tempo e ele se torna mais produtivo porque a gente integra saberes de pessoas diferentes até numa coisa só. Legal, mas e é um pouco assim, eu acho que vocês e a saúde, o problema é o mesmo, né? Vocês são tão grandes que às vezes vocês mesmos não sabem o que está acontecendo dentro da própria secretaria. Exatamente. E aí, talvez um órgão da secretaria vai estar conversando com outro que também faz o mesmo trabalho, e eu acho que talvez Isso, possa integrar entre vocês mesmos das isso. secretarias, né? Porque às vezes você está fazendo um negócio aqui no PCBU e alguém está fazendo a mesma coisa no Nas altas altas temperaturas. temperaturas, Isso. vocês não E o sabem um documento do outro. técnico, sabe? É de um, daqui a pouco, nossa, por que não falou com a gente? Entendeu? Então também tem os milindres, né? E assim, a nossa rede é muito grande. Sim, nós temos quase 4.200 unidades educacionais, 1.200.000 crianças. E aí você tem o que? O trabalho da saúde, que é gigante, e a gente agradece muito o trabalho, o apoio que eles nos dão o tempo todo, de orientação, de informação, de formação, né, Juliana? E então, assim, o fato deles, sabe, se disponibilizarem de ir na escola para verificar, sabe, os espaços, como melhorar, né? Tudo acontece dentro da escola. Por quê? Porque o nosso público é o nosso munícipe que está ali dentro, e é de 0 a 90 anos de idade. Entendeu? Então, a gente tem CIEJA e temos SEI, com bebê de 0 meses, né? Então, assim, nós temos de tudo. E aí, nós temos esses espaços, nem sempre são espaços adequados. A gente tem muita SEI parceira, e às vezes a gente também coloca, nossa, como é que é autorizado o funcionamento dessa unidade, né, Ju? Que assim também nós temos esse problema. E aí a gente vai fazer a visita, e aí a gente fala: olha, gente, lá da DRE, né? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Sem janela suficiente, sem iluminação suficiente, sem arejamento, sem aquilo. Então, assim, e aí a saúde ela tem nos apoiado muito, porque porque uma coisa, eu sou professora de geografia, quem sou eu para falar sobre altas temperaturas, entendeu? Não sou nada na fila do pão para falar com o gestor. Mas quando a gente leva um técnico da saúde, aí eles abaixam a cabeça, abaixa a crista e atende. Então, eles têm sido ótimos parceiros, porque eles puxam a orelha com base técnica. Então, isso nos ajuda, porque às vezes a gente faz um trabalho de orientação e nem sempre aquele gestor quer nos ouvir. Por mais que a gente fale, por mais que a gente oriente, olha, não pode ficar fazendo horta em qualquer lugar, com qualquer terra. Aí, quando você menos espera, tem uma horta lá, o pessoal comendo a alfacezinha do quintal da escola, sem nenhum cuidado. Aí vai lá o pessoal do PAV, não pode, por isso. Aí eles atendem, entendeu? A gente fala, fala, fala. Então, assim, o nosso parceiro, que é a saúde, ele, em todas as áreas, ele tem sido, assim, muito, muito, muito parceiro mesmo, né? Tanto é que hoje o pessoal não fala mais, aqui não é espaço da saúde, não precisa ir fazer ação. Hoje já é uma coisa comum, sabe? O técnico da saúde ir no espaço para ver desde pulga que tem dentro da escola até problema de abelha que tem na janela da sala de aula, ou do conforto térmico, que é muito comum, essa conversa, né? Os técnicos irem para olhar a questão, por exemplo, do ar-condicionado dentro das escolas, do umidificador. Como é que vai colocar um umidificador? O técnico vai me dizer, gente, não tem, sabe, energia suficiente para colocar aí.
E as escolas são gigantes, como é que você vai colocar? Quantos umidificadores vocês vão precisar numa escola? Então, tudo isso, a gente tem alternativas, então a saúde, ela nos ajuda nesse sentido. Tecnicamente, nos dar uma base, né, de orientação, né? Porque você colocar o umidificador significa que a gente também está criando um outro problema ecológico, né, lá na frente. Então, assim, então vamos ver de forma adequada o que o técnico da saúde está dizendo que a gente pode resolver pequenos problemas, como o doutor Naline fala, né? O secretário Naline fala, né? Não é plantar um coqueiro que vai resolver o problema do conforto térmico, né? Da sombra nas escolas, não é um coqueiro, sabe? Mas é saber o que plantar, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que o PAVES, por exemplo, é fantástico quando nos ajuda nesse sentido. E as demais áreas da vigilância em saúde que nos têm ajudado muito. Então, obrigado por essa parceria mesmo. E eu acho muito importante a gente estar junto nisso, viu, Ju? Pelo programa Saúde na Escola. E a gente tem, assim, conseguido resolver muitas coisas com relação a bebedouro, cada um levar sua canequinha para dentro da sala de aula para beber água, sabe? Então, isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Ouvi então agora o Nazário, do CGE. Muito bom dia a todos. Bem, com relação ao que a Juliana da Covisa falou, concordo plenamente com ela, né, na abordagem que ela fez. Nosso trabalho no CGE é fazer o monitoramento, emitir a previsão, fazer coleta de dados para que estudos, né, sejam feitos posteriormente. E eu estava pensando aqui, baixa umidade, baixa temperatura e altas temperaturas mexem com a saúde das pessoas. A gente tem uma série de grupos, né? Quando nós fazemos a previsão, só para todos eles. Eu sugiro aqui, para apreciação de vocês todos, que tal a gente, quando efetivar realmente, colocar tudo num grupo só, né? Porque tudo mexe com saúde, né? Os dados vão ficar no CGE e quando for a época realmente de baixa temperatura, altas temperaturas, baixa umidade, todos estão integrados e sabendo o que está acontecendo. Então, assim, não sei se... Já que o nosso foco principal é o assessoramento para vocês, né? Perfeito, é isso mesmo. A ideia é a gente juntar. Eu recebo de vocês, acho que em 8 grupos. Então, vai chegando a mesma mensagem em 8 grupos diferentes. Isso, Imagino vocês exatamente. precisam colocar em 8 grupos, né? Então, a ideia é a gente diminuir também esse trabalho de ter tantos grupos para falar da mesma coisa, né? A mesma coisa, exato. Vou passar agora para a Fabi e para a Angélica. Não sei se elas querem falar alguma coisa por ser clima. Acho que por aqui não tenho nada, não. Angélica, quer falar alguma coisa? Não estamos ouvindo. Bom, mas vamos lá, só para vocês saberem, a gente continua aí trabalhando a questão do aplicativo, né? A Secretaria de a SMIT, Secretaria de Tecnologia, Inovação e Tecnologia, encaminhou para a gente algumas perguntas, né? Então agora nós teremos uma reunião com o CGE para que a gente possa alinhar e dar um retorno para a SMIT. E espero aí, tipo, daqui uns 2 meses, 3 meses, a gente ter esse aplicativo que certamente vai ajudar. E o aplicativo, a ideia dele é juntar tudo isso mesmo: altas temperaturas, baixas temperaturas, baixa umidade do ar, chuvas, enfim, ele vai, como está a situação dos reservatórios. Então, a ideia é juntar todas essas informações num aplicativo para todos os munícipes, né? Lógico que nós começamos isso com uma provocação do Sindicato dos Eletricitários, né, que são profissionais que trabalham na rua e que sofrem muito com todos esses extremos climáticos, mas é super importante também para todas as outras pessoas, até para saber como vai sair de casa, se pode sair naquele horário.
A gente, assim, esses alertas que a Defesa Civil do Estado tem mandado, eu acho que ajuda bastante, mas assim, eu normalmente recebo quando eu já estou no meio da chuva. Então, eu estou lá, assim, está caindo uma tempestade, recebo alerta severo. Você faz o quê? Me mata, né? Porque tem que fazer, você não tem como sair dali, né? Isso aconteceu esse sábado. Eu estava no meio da Marginal Tietê, e aí chegou o alerta, a Tietê inteirinha parada, e aí começa a vir alerta, tipo, Marginal Tietê alagada, você só entra em desespero, porque você não tem para onde sair, você não tem o que fazer. Então, né, eu acho que a gente precisa, esse nosso aplicativo é um pouco para prevenção, né? Para avisar um pouco antes o que vai acontecer. A Angélica colocou alguma coisa aqui no chat. Os planos do PCBU, eles devem ser entregues até 30 de maio. Então, a gente vai mandar um SEI para vocês, para que cada um possa se programar e colocar aí as informações. Eu acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ale, quer falar? Não? Mais alguém? Não? Então, olha, Nazário, eu queria estar nesse lugar aí que você está, com esse espaço atrás de você, assim, tá sensacional. Eu Adoraria. acho que ele está em Marte. Queria estar aí nesse lugar. Então, gente, obrigada. Até a nossa próxima reunião e vamos em frente. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Beijo. Tchau, tchau.